Então agora chegou a hora da resolução das nossas atividades. Vamos lá para a nossa página 64. A questão número 1 e número 2, você vai conversar com o seu ajudante de tarefa, tá bom? São respostas assim pessoais. Na número 1, sublinhe no texto uma frase ou um parágrafo que mais significou para você, que você achou importante, que traz uma mensagem muito importante. Na número 2, troque ideia com os colegas e o professor sobre o que você julgou mais importante. Como nós não estamos em sala de aula, você vai trocar ideia com seu ajudante de tarefa, papai, mamãe ou irmão, porque é um texto muito importante que fala sobre a nossa diversidade cultural, o respeito a essa diversidade. Agora nós vamos ler um pouquinho para aprender. Vamos ler comigo aí esse textinho? Legal. Um sujeito está colocando flores no túmulo de um parente quando vê um chinês colocando um prato de arroz no túmulo ao lado. Ele vira para o chinês e pergunta-lhe: desculpe, mas o senhor acha mesmo que o defunto virá comer arroz? E o chinês responde: sim, quando o seu vier cheirar as flores. Então, respeitar as opções e as crenças do outro em qualquer aspecto é uma das maiores virtudes que podemos ter. As pessoas são diferentes, agem de forma diferente e pensam diferente também. Não a julgue, apenas compreenda-as. Que mensagem legal, né? O que o outro tinha que ir lá para reparar o que o chinês estava fazendo? Cada um tem sua cultura, cada um tem aí o seu costume, o seu jeito de pensar, né? Agora vamos conversar aqui, você e eu. Que relação existe entre o caso que você leu e o encontro de hoje? Qual que é essa relação? Que relação que existe? A relação de respeito, de respeitar as diferenças, né? De aprender com as diferenças de cada um. A maneira de ver o mundo e acreditar no que é certo e errado não é igual para todos, e isso pode causar conflitos. Porém, é muito importante para a construção de um mundo melhor reconhecer, preservar e valorizar a diversidade humana. Enquanto não entendermos que todos têm valor e que podemos crescer e aprender juntos, trocando ideias, experiências e conhecimentos, não podemos construir um mundo de paz e harmonia. É o chamado de intolerância. Gente, vivemos em um país muito rico culturalmente. Cada um traz um pouquinho de si, traz um pouquinho ali da cultura indígena, da cultura africana, da cultura espanhola, da cultura americana. E a gente vive isso constantemente. Agora imagine desrespeitar as pessoas por isso. Cada um tem um costume, cada um tem seu jeitinho de ser. Como na história lá que nós vimos, que eu contei para vocês, gente, quem não gosta de um porque ele é mais baixo? Quem não gosta do outro porque ele é mais alto do que o outro colega? Porque ele conversa mais, porque ele é diferente. As diferenças estão aí para a gente aprender com elas e a viver mais feliz com elas. Vamos continuar aí com nossas atividades. Na página 65, gente, eu amo essas atividades. Essa aqui é a melhor que tem. Porque você vai ver aí que tem toda uma imagem bonitinha aí. Escreva a primeira letra do nome de cada figura e forme uma frase. Mas atenção, para algumas letras não há pistas. Você precisará descobrir quais são essas letras para decifrar a frase. Essa tá um pouquinho difícil, hein? Mas eu sei que vocês vão adivinhar aí rapidinho. Na nossa página 66, na questão número 2, você vai copiar aqui na linha a frase que você formou, tá? Na número 3,
Com suas palavras, reescreva essa frase e acrescente sua opinião sobre o assunto. Então, você vai reescrever a frase. Respeitar as diferenças faz parte do cuidado com o outro. Mas que modo que eu vou cuidar do outro? De que forma eu vou transparecer esse cuidado que eu tenho com o outro? Então, você vai colocar aí, né, a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade na nossa sala de aula. Nós tivemos aula aí até março, primeira quinzena de março. Então, nós vamos tentar aí relembrar as características dos colegas. Eu sei que tem coleguinhas aí que estão juntos desde o primeiro ano, que estudam na escola. Então, nós vamos observar atentamente a diferença entre os colegas de sua turma. Elas podem estar relacionadas. De que forma? A aparência física, a altura, a cor dos cabelos, dos olhos e da pele, o peso, o tipo de cabelo. Também ao jeito de ser, que eu posso observar pelo comportamento, o que pensa a respeito de determinado assunto, como age diante de certa situação, se gosta de estudar e de ler. Depois que você observou aí, você trouxe essa memoriazinha na sua cabeça, você vai responder a número 2. As diferenças que você observou entre os colegas facilitam ou dificultam a convivência de vocês? Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, né? Mas eu, particularmente, a Lauriane, eu acredito que ela só vem, assim, a facilitar, né? A acrescentar. Mas a resposta é de vocês. Número 3. O que ocorre quando essas diferenças não são aceitas? Ocorre algo bem triste, né? Coloquem aí pra mim. Resposta completa. Número 4. Agora você vai citar um fato que pode ser atribuído ao desrespeito e à intolerância no mundo atual. Gente, o que a gente pode falar de intolerância no mundo que nós estamos vivendo? Infelizmente, nós vivemos um mundo preconceituoso, um mundo que ainda existe o racismo, existe ainda, gente, o trabalho escravo. Nós presenciamos aí constantemente guerras religiosas, agressões. Infelizmente vemos isso. Isso recebe o nome de intolerância. Na página 67 é a mais legal de todas. Vocês vão recortar e colar. Muitos povos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Por isso, uma das características marcantes de nossa cultura é a diversidade. As diferentes etnias e a grande extensão do território nacional são os principais fatores de nossa riqueza cultural. Então agora você vai recortar de jornais e revistas imagens que mostram expressões culturais brasileiras formadas com a participação de diferentes povos. Colhe-as aqui, né, a seguir, montando um painel. Então você vai montar um painel bem legal, tá? Capricha aí. Quem não tem revista, jornal, tia, eu não tenho revista, não tenho jornal. Pesquisa lá na internet um desenho bem legal e monta aí seu painel desenhando mesmo, tá? Não esqueça do colorido quem for desenhar. Agora vamos ler e aprender uma tirinha muito legal aqui, ó. Você não vai acreditar, ouvi na TV que quem vive no norte dança carimbó e come tacacá. No centro-oeste dançam cururu e come guariroba. Que delícia, hein? No nordeste dançam maracatu e come buchada de bode. Nunca comi. No sudeste dançam caiapó e comem moqueca capixaba. E no sul dançam fandango e comem barreado. O que será que tudo isso significa? Ué, simples. Diversidade cultural brasileira. Tá vendo tanto que o nosso país é rico? Gente, isso é uma riqueza que ninguém tira. É uma diversidade enorme que nos alegra culturalmente, né? Culinariamente. Que delícia. Número 1. A que conclusão você chega depois de ler a charge? Número 2. Elabore uma frase que mostre o que você entende por diversidade cultural. O que é diversidade cultural para você? 3.
Pesquise os povos formadores da população brasileira e anote seguir o nome dos principais deles. Os principais povos que formaram a população brasileira. Vou dar uma dica para vocês. Os primeiros são os índios. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já habitavam os índios. E aí? Quem mais contribuiu para a formação da população brasileira? Gente, essa atividade de hoje, esse encontro de hoje, nos enriqueceu muito, né? Falar de diversidade cultural, falar de diferenças é muito bom, porque nós somos diversidade, nós somos diferentes uns dos outros, e isso que nos tornam especiais, a diferença nos torna especiais. Agora, o que a gente tem que colocar em prática é a tolerância, é o respeito, porque infelizmente o nosso mundo vive isso, vive essa intolerância, essa falta de respeito, o racismo, gente. Então é hora de acabar com tudo isso. O futuro de amanhã é vocês, crianças. É vocês que estão aí. Então façam o melhor sempre, respeitem, sejam tolerantes. Gostei muito de estar com você aqui hoje. Aproveite o seu final de semana. Um beijo recheado com muito amor e carinho no coração de cada um de vocês. Até segunda-feira. Tchau, tchau.